E aí, galera, infelizmente não deu muito certo nossa continuidade do vídeo, mas voltamos aqui, voltamos na tua revisão, terceirão, beleza? Com todo o respeito ao professor Alama, ao professor Marcondes, que estavam colaborando no vídeo anterior, acabamos gravando e o celular apagou e foi mal. Mas, lembrando, a Inglaterra promove a abolição da escravatura não simplesmente porque é boazinha, porque está interessado nas questões sociais, não, quer um mercado consumidor, ok? Por isso, a abolição da escravatura é incentivada no Brasil. Vemos também, então, um fenômeno, a partir de 1808, a vinda da família real no Brasil. Temos a consolidação, aí sim, das indústrias, no sentido da permissão por parte do governo para que elas se estabeleçam e produzam no país. Vemos dessa maneira em diante também, a partir do início do século passado, a Primeira Guerra Mundial, logo em seguida a Grande Crise, a Grande Depressão 1929, logo em seguida a Segunda Guerra Mundial. Isso faz com que o Brasil sinta sim necessidade de se industrializar e não depender mais do mercado externo, ou seja, dos países detentores da industrialização. Nós vemos ali por que Primeira Guerra e por que Segunda Guerra Mundial, nesse sentido, tem que ser compreendido. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial os países industrializados estão em guerra. Nós não temos o envio mais de material para o Brasil, ok? De produtos industrializados para o Brasil. A sociedade brasileira sente. 1929, grande crise, grande quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que influencia o mundo praticamente inteiro em termos econômicos. E nesse sentido, a produção do Brasil ela estanca, o estoque de café não tem saída, muitos produtores, inclusive cafeicultores, queimando café, que era a base da economia do Brasil. E agora, o que fazer? Vamos substituir as importações. Nesse cerne nós temos um governo muito importante, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele vai incentivar a industrialização no Brasil, primeiramente a indústria de base. Eu estou falando da indústria siderúrgica, a indústria que mexe com os recursos minerais, o petróleo. Aí nós temos a Companhia Siderúrgica Nacional sendo formada, criada, nós temos a Petrobras sendo criada, e nós temos a Vale do Rio Doce, e assim todo o estabelecimento. E onde que essa indústria se concentra? Naquela região onde tínhamos já uma pré-estrutura. Há uma estrutura de escoamento, um porto funcionando, ferrovias funcionando. Qual é essa região? A região sudeste, que era a região de concentração da cafeicultura, que tinha como resultado toda então essa estrutura. Além da estrutura pré-existente, os investimentos provenientes dos grandes barões do café. Onde que eles vão investir a grana que tinham? Poxa, vou investir para render mais na indústria. A região sudeste recebe muitos imigrantes também nesse período, imigrantes que já tinham contato com a industrialização lá em seu país de origem. Eu estou falando de imigrantes italianos, por exemplo, aí na nossa realidade, região sul, imigrantes italianos, imigrantes alemães, já tinham as manhas, já sacavam o que era uma indústria e traziam consigo, então, essas questões para o trabalho ser executado e expandir-se. Vem, então, Juscelino Kubitschek, abre o Brasil para as multinacionais. E as multinacionais aqui se estabelecem principalmente no ABC paulista, as montadoras, por exemplo, dos automóveis, ok? Grandes multinacionais, Volkswagen, Ford e assim por diante. Passa o tempo, governo militar, estabelecimento da Zona Franca de Manaus para fixação da população. Passa o tempo, temos o início dos anos 90, a abertura do mercado agora
através do governo Collor, novamente, só que não vem agora as multinacionais diretamente, e sim os produtos importados. Passa o tempo e temos toda a questão da guerra fiscal na vinda de outras indústrias para o Brasil, no sentido qual estado daria mais vantagens para essas indústrias estarem se instalando. Veja, hoje ainda temos a concentração industrial, sobretudo no Sudeste, eixo Rio-São Paulo, porém houve uma considerável desconcentração. Por quê? Pelos problemas de violência urbana, problemas de temos o tráfico, enfim, a questão sindical muito forte também contribuiu para isso, para que algumas indústrias fossem procurar alternativas de fixação mais para as áreas interioranas. A indústria no Brasil é considerada uma indústria tardia, ok? O Brasil é um país industrializado tardiamente. Hoje, uma das maiores economias do mundo, mas não só por indústrias formadas aqui no Brasil. Galera, segue o jogo. As indústrias fazem parte do setor secundário da produção. As indústrias são base, sim, aí para o nosso PIB. E vemos também o crescimento, tá? E não podemos deixar de lembrar que a industrialização tem a ver com a concentração populacional. Crescimento do fluxo do êxodo rural, saída do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, que coincidiu com a Revolução Verde lá do campo. Implementos tecnológicos, máquinas substituindo mão de obra, milhares de trabalhadores perdendo seu emprego e vindo para as cidades. Chegam nas cidades, encontram boas condições de vida? A maior parte não. E aí se desencadeia toda a questão das ocupações irregulares. Margem de rios, encostas e assim por diante, favelização, nós temos tais formações. Veja, galera, é importante você lembrar também nesse sentido que a população ela migra no Brasil não porque quer, mas sempre em busca de melhores condições econômicas, ok? E aí temos no Brasil as migrações entre as regiões, migrações interregionais entre regiões e migrações dentro de uma mesma região, migrações intra-regionais dentro da região, ok? Galera, segue e lembra que esse fluxo hoje temos um êxodo urbano também, que é a saída de pessoas da cidade para locais mais tranquilos, embora não tenhamos ainda muito forte esse êxodo urbano, ele acontece. E lembra, é importantíssimo você estabelecer essa ponte industrialização com demografia, pois a demografia, essa população se estabelece sobretudo também na região sudeste, região mais populosa do Brasil, 80 milhões de brasileiros de acordo com o último censo do IBGE 2010. Segue a segunda região de maior população absoluta do Brasil. Nós vemos a região Nordeste, todo o peso, inclusive nas decisões políticas da região Nordeste. A terceira região, região Sul, de toda a atratividade que se tem da população hoje, especialmente para capitais como Florianópolis. Enquanto mesmo dentro da região Sul nós temos áreas de dispersão da população, oeste de Santa Catarina, por exemplo. Ok? Seguindo, nós vamos falando de população brasileira. Essa população ela é distribuída de maneira irregular. Lembra que começamos lá aí do litoral para o interior. Desde o período colonial, seguiu-se dessa maneira a interiorização, gerando a urbanização, que nada mais é do que a aglomeração populacional numa determinada área, resultando com isso um conjunto de edificações e estruturas que chamamos de urbanização, ok? A urbanização no Brasil aconteceu de maneira geral, de forma espontânea, sem planejamento, e hoje nós vemos tais questões resultantes aí nos entraves urbanos que temos no cotidiano das nossas cidades, e é bom você rever quais são os problemas urbanos.
Ok? Galera, muito foco, muita dedicação, urbanização no Brasil, industrialização, demografia no Brasil, distribuição de a população relativa, por exemplo, 23 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. Populoso porque nós temos ali mais de 190 milhões de habitantes, o último censo, 2010, hoje população estimada 209 milhões de habitantes, mas pouco povoado porque se distribuímos toda essa galera pela área que temos no Brasil, vamos ter um número baixo, aproximadamente 23 habitantes por quilômetro quadrado. Índice de fecundidade no Brasil e natalidade caindo. O Brasil já passou pela explosão demográfica, década de 60, 70, a partir da década de 90 cai até atualmente cerca de 1,7 filhos por mulher, onde lá no passado, 50 anos atrás, tínhamos 7 filhos por mulher. O que aconteceu com essa mulher? Para onde que foi? A população brasileira, ela também é caracterizada, é marcada fortemente pela presença da miscigenação. Somos um dos países mais miscigenados do mundo e por isso fique atento às questões da população que podem aparecer para você também aí na sua prova de revisão anual. Galera, é afinco, é dedicação, é mostrar a que você estar ligado aí nesse período final de ano, e eu desejo que você tenha uma boa prova, que você faça de fato o seu melhor. Lembra que o professor curte aí vocês e está para apoiar, que você se supere e que você dê sim o seu melhor na recuperação de geografia, na recuperação de qualquer outra matéria. Muito obrigado ao professor Klaus que está aí conosco. Um abraço a todos. Valeu, queridos. Um abraço, professor Thiago. Tchau, tchau. Valeu.